explicação, para a gente tentar entender aquilo que nós celebramos e aquilo que é o centro do mistério da nossa fé, que congrega todos os outros elementos, que é o núcleo mesmo da nossa fé. Num segundo momento, eu vou responder algumas questões de vocês, tá certo? Então, quando chegar a hora aí de dar um pequeno intervalo, aí vocês aí que são responsáveis pelo encontro, e faz um sinal que aí a gente pode parar um pouco, para depois a gente recomeçar com as questões, tentando responder. Por quê? Muitas pessoas aqui trabalham com a catequese, com a liturgia, foi isso que me informaram. Então, geralmente as pessoas que trabalham com a catequese, com a liturgia, essas pessoas têm algumas dúvidas, né? E às vezes falta quem perguntar. Então, vamos ver se hoje a gente pode resolver algumas questões, né? Esclarecimentos, coisa que é importante a gente saber para celebrar melhor, para viver melhor a nossa fé, tendo por fonte e cume de toda a nossa vivência cristã a Eucaristia, certo? Bom, então estamos combinados desse jeito, então vamos lá, para não perdermos tempo. O primeiro elemento que eu queria destacar para vocês é o elemento, para a gente poder entender a Eucaristia, é o elemento chamado comensalidade, fazer parte de uma mesa, comensalidade. Então, para a Bíblia, para o povo de Israel, isso apareceu nos textos bíblicos. Estar à mesa com alguém não é a mesma coisa que nós entendemos. Nós ainda temos um pouco a herança disso quando nós chegamos próximo de alguma data importante e aí a gente diz que vai fazer uma comemoração, né? E essa comemoração quer dizer que vai ter uma partilha de um lanche, vai ter coisa para a gente comer, né? Vai ter salgadinhos, umas coisas assim. Então, quer dizer, confraternizar-se acaba se tornando sinônimo de comemorar, estar junto para tomarmos uma refeição e aí celebrarmos os nossos vínculos afetivos, quer dizer, nós somos irmãos, somos uma comunidade, somos amigos e queremos fortalecer os nossos laços de amizade, de fraternidade em torno de uma mesa. Então, isso é ainda algo que a gente que nós herdamos do pensamento bíblico. Né? Quando vamos celebrar a nossa fraternidade, quando queremos manifestar o nosso afeto, a nossa amizade, a nossa comunhão com as pessoas, nós então vamos comemorar, vamos estar em torno de uma mesa, né? Vamos ter o mesmo alimento, vamos partilhar o nosso alimento. Então, o que seria a comensalidade, estar à mesa para tomar refeições em comum? O que seria isso no pensamento bíblico? Então, eles partem da seguinte situação. O alimento, para os antigos, e isso sai na Bíblia, para o Oriente, também não só para os judeus, mas para as pessoas, aqueles povos do Oriente, o alimento que eu vou tomar, aquilo que eu vou comer, que eu vou beber, se torna parte de mim. Vai me manter vivo, vai me nutrir, vai fazer com que essa minha vida biológica possa estar nutrida, possa estar com vigor, possa manter a vitalidade dessa minha existência. E estando vivo, eu então traduzo essa minha vida no meu dia a dia, nas decisões que eu tomo, naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, né? Naquilo que eu penso sobre Deus, sobre as pessoas. Então a minha vida inteira, ela recebe uma força que vem daquele alimento. Porque no pensamento bíblico nós não podemos
só distinguir, porque tudo está tão unido que não podemos separar. Então eu não posso dizer que o café da manhã que nós tomamos sirva só para os meus órgãos vitais. E serve para mim e totalmente, está me dando força para dar essa palestra para você, né? E está dando força para vocês estarem aí para participar desse encontro. Então, alimenta a minha vida, alimenta tudo que eu sou, né? Vitaliza a minha existência. Então, o que eles pensavam? Ora, se o mesmo pão, se o mesmo alimento, se a mesma bebida e o mesmo alimento vai manter-me vivo e vai mantê-lo vivo, então o alimento é pelo meio do alimento que nós entramos em comunhão, né? Então quer dizer, se eu coloco ali uma mesa, né, geralmente o alimento básico era o pão e um caldo, alguma coisa assim, que não era para todo dia, mas frutas, vinho, né? E se fosse um dia mais especial, uma carne, certo? Então, se eu coloco ali e você participa da mesma mesa que eu, e você junto comigo se alimenta daquilo que está sobre a mesa, então, e aquele alimento que está sobre a mesa vai vitalizar-me e vai vitalizar você, vai me dar vida e vai te proporcionar vida também, então o alimento vai estar em mim e vai estar em você. Então, se você está comigo, quer dizer que eu estou totalmente de acordo com a sua vida e você está de acordo com a minha. Então, quer dizer o seguinte, que eu entro em comunhão de vida com você e não só porque a gente pode, hoje em dia, marcar um almoço de negócios, em que eu posso marcar um almoço de negócios com um rival, um concorrente da minha empresa, e eu posso marcar esse almoço e eu tenho por objetivo, né, eliminar o concorrente e ele também tem por objetivo me eliminar. Isso seria impossível na mentalidade bíblica. As pessoas que estão concorrendo, as pessoas que estão em desacordo, elas não fazem parte da mesma refeição, elas não estão ali para tomar a mesma refeição, porque tomar a mesma refeição, ter o mesmo alimento que vai nutrir a minha vida, vai nutrir a sua vida, quer dizer que nós estamos de acordo um com o outro, nós concordamos com a vida que o outro leva, nós concordamos com a decisão que o outro toma. Então, por isso a gente pode achar até estranho quando a gente não sabe disso, que um dos filhos de Jacó, se a gente pega a narrativa bíblica do jeito que está, né? A gente não vai se perguntar o que era nem o que não era, mas a gente pega do jeito que está, para a gente fazer a interpretação. Então nós temos os 12 irmãos, os filhos de Jacó. E aí um deles é vendido para o Egito. Então nessa época ainda eram 11. Um deles é vendido para o Egito, José. Lá ele passa por algumas dificuldades, mas ele sobe na vida, ele tem uma ascensão social e começa a ser o ministro, o primeiro-ministro, aquele que manda no Egito, depois do faraó, é ele que manda no Egito. Então, os outros irmãos, achando que o José tinha morrido, quando dá uma seca, vão ao Egito para comprar alimentos. E José os reconhece, mas ele não reconhece José. Então, o que acontece? José quer testar a fé deles e os convida para uma refeição. E aí, olha só, a mesa onde estão os irmãos é uma, né, ali os hebreus, é uma mesa, e a mesa onde está José e os egípcios são outra mesa. E você pode pensar, numa leitura rápida desse texto, pode pensar o seguinte: olha, o José é uma autoridade, não vai se misturar com a ralé. Não é isso não. É porque o José e os egípcios, então os egípcios na época eram politeístas, tinham muitos deuses. O José não tem, mas ele está ali como um representante do Egito, então ele é tido como uma pessoa que tem muitos deuses. E os hebreus só têm um Deus. E os hebreus não vão concordar com aquele estilo de vida dos egípcios, então eles estão numa mesa à parte. Quer dizer, por que eles são colocados numa mesa à parte? Porque uns têm um estilo de
é radicalmente diferente do estilo de vida do outro. Então isso aí não era choque para ninguém. Ninguém iria ficar chateado de ser colocado numa mesa diferente de outra pessoa, porque ia dizer assim, mas ia ficar chateado se colocasse para tomar refeição na mesma alimento. Quer dizer, eu não concordo com ele, como é que estão me colocando para ficar na mesma mesa, ao redor da mesma mesa que fulano, se eu não concordo com fulano? Ia ser uma ofensa. Então, se nós entendemos isso, também entendemos por que quando Jesus tomava as refeições junto com as prostitutas, com os publicanos, que eram os pecadores públicos, né, os cobradores de impostos, que eram tidos por idólatras e traidores, porque trabalhavam para o dominador estrangeiro, o Império Romano. Então, quando Jesus ia na casa de Zaqueu, olha, adivinha quem que Zaqueu convidou para essa refeição? Aí Zaqueu não era um fiscal do imposto de renda, como um dia uma pessoa me disse. Não era isso. Quer dizer, Zaqueu, o imperador romano domina o povo através de altos impostos. E se uma pessoa do próprio povo trabalha cobrando os impostos, quer dizer, está confirmando a dominação estrangeira e está trabalhando para o inimigo, está representando o inimigo perante seus compatriotas. Isso ninguém poderia concordar com uma coisa dessa. Então, quando Jesus vai à casa dessas pessoas, quando Jesus toma uma refeição com essas pessoas, os religiosos da época, que eram os fariseus, os saduceus principalmente, ficam horrorizados com isso. Por quê? Porque ele disse, se ele vai na casa de Zaqueu, onde só tem lá a corja dos pecadores, junto com Zaqueu, porque Zaqueu, os amigos de Zaqueu estavam na mesma situação que ele, não é? Zaqueu não poderia convidar fariseus, porque fariseus não falavam com ele. Não podia convidar as pessoas que seguiam a lei de Deus, porque essas pessoas nem sequer falavam com ele, por causa da profissão que ele tinha, né? Por causa da opção que ele fez. Então Jesus vai lá e Jesus é que se oferece, porque Zaqueu mesmo não tem coragem de convidar. E por que Zaqueu não tem coragem de convidar Jesus? Porque ele sabe. Não é que Zaqueu não queira oferecer um banquete para Jesus, é que ele sabe que quem vai tomar a mesma refeição que outra pessoa está dizendo, eu estou em comunhão com você, eu concordo com o seu estilo de vida, eu concordo com o que você diz, eu concordo com o que você faz, eu concordo com a vida que você leva. Então, Jesus mesmo se convida. Zaqueu, eu vou lá na tua casa. E aí, veja só, aquilo deve ter deixado Zaqueu muito feliz e muito surpreso. Então, isso era tão forte que as pessoas diziam, como que Jesus pode tomar o mesmo alimento que uma pessoa dessa? Só que Jesus estava dizendo, não é que eu concorde com